do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Hoje é festa importante, porque é dia de aniversário. E aniversário sempre se comemora, porque significa etapa vencida e compromisso com o futuro. Quanto mais tempo de vida, mais linda a festa. Festejamos o que conseguimos realizar e, com entusiasmo, partimos para novas conquistas. Saudamos e agradecemos a presença de todos os nossos amigos nesta sessão festiva que assinala a celebração do 93º aniversário do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. A presença de todos e o interesse em testemunhar este momento confere por si só especial dignidade e significado. Convidamos a senhora presidente, professora Simone Pereira de Mello, para compor a mesa. Convidamos o capitão de mar e guerra, Anderson Brito de Mello, capitão dos portos do Paraná, para compor a mesa. Convidamos o nosso orador, Dr. Alessandro Pires Stanícia, para compor a mesa. Convidamos a nossa querida professora, diretora de artes do Instituto, Maria Helena Anísio, para compor a mesa. Neste momento, convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Problemas tecnológicos, não são nem técnicos, é passar do Bluetooth Leonardo. Para Leonardo, help? Vamos, Léo. Pode ser Leonardo. Sabe que você é obrigada, né? O hino de Paraná. Depois, primeiro o hino nacional, você não consegue pôr no Bluetooth? Mas a gente pode fazer, posso fazer a capela. Então nós vamos ouvir o Leonardo Damião Maris, o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza,
belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus tesouros lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, barulho, teus tentas estrelados. O Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá é uma instituição composta por arquivos, biblioteca e um museu que custodia documentos, fontes de informação passíveis de serem recuperadas para ativação da memória pertencentes aos grupos, pois bibliotecas e arquivos foram e continuam sendo instituições fundamentais da memória cultural de uma sociedade. Cada instituto histórico é um núcleo de memória nacional que se diferencia dos demais institutos em decorrência dos aspectos geográficos que criam valores e narrativas históricas diferentes para cada região. Assim, a memória nacional apresenta como particularidade a união de memórias, documentos e instituições ligadas aos aspectos históricos geográficos dispersos pelos múltiplos territórios que formam a nação. Vale ressaltar que a preservação de documentos possibilita que aspectos do passado possam ser disseminados para que outras gerações tenham conhecimento. Porém, mais que isso, permite o acesso à informação para que os membros integrantes da sociedade se apropriem da sua identidade cultural, contribuindo com o estreitamento dos laços criados a partir das práticas sociais. Nada mais apropriado neste momento de anseios por solidariedade e colaboração, de recordarmos não apenas a história da nossa instituição, mas também aqueles e aquelas que nos antecederam, as pessoas que, como os nossos homenageados, tanto contribuíram para sermos o que somos hoje. Comemoramos o 93º aniversário do IHGP, chamando a imortalidade nos nossos corações e mentes, aqueles que nos legaram o patrimônio em torno do qual se faz o nosso sodalício. É lembrando os nossos pais fundadores e os que consolidaram esta casa que estabeleceremos a sua memória e conheceremos melhor a instituição que hoje temos, pela trajetória que a fez superar 93 anos de atividade e creditar-se para o futuro. Este sodalício bem deve ser apontado na linguagem de um espírito fulgurante, com uma força geradora do progresso social e, ao mesmo passo,
um elemento de conservação, rememorando a síntese da vida de um povo, uma fonte de esperança, despertando o estímulo para a ação e o empenho para conseguir um futuro cada vez melhor. Para reavivar nostalgicamente um passado distante e idillicamente construído e manter vivos alguns princípios que deram vida e razão da existência do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, que sobrevive ao desgaste do tempo, aos esquecimentos e aos parcos recursos destinados à sua manutenção, passamos a palavra à nossa ilustre confreira, Maria Helena Mendes Nísio, para fazermos esta memória. Boa noite a todos, muito obrigada. Lúcia já fez a palavra tão bonita aqui sobre o Instituto, né? Que agora tem pouca coisa para a gente falar. Mas agradecer a vocês que estão conosco nessa festa de aniversário. Muito obrigada pelas presenças. Nosso capitão dos portos também, que é sempre nosso amigo, nosso companheiro, nosso parceiro do Instituto Histórico. Muito obrigada, capitão, a senhora dele também, muito querida para todos nós. E aos nossos queridos amigos, os parentes do nosso homenageado, os filhos, os netos e todos aqueles que vieram para prestigiar nossa festa. Nossos queridos que vieram de Curitiba, né, a nossa também presidente que veio de Curitiba, e estamos então festejando esses 93 anos do nosso querido Instituto. E para começar então essa minha fala, que vai ser rapidinha, eu gostaria de, já que nosso Instituto se propõe a preservar o passado, eu vou lembrar o passado aqui. Eu vou lembrar que o Instituto completou 70 anos. Quando o Instituto completou 70 anos, nosso presidente era Alceu Marão. E Alceu Marão chamou a nossa confreira Luci Tavares e disse: Luci, escreva alguma coisa sobre o Instituto. E Luci, como artista que é, como boa poetisa, fez os versos. E eu vou aproveitar então para introduzir essa minha fala com os versos de Luci, lembrando os 70 anos do nosso Instituto, portanto, 23 anos atrás, 2001, não é? E mais vale para o Instituto essa memória. Nós temos que ter memória no Instituto. E você não foi esquecida, Luci. Lá vai os teus versos. Eu vou escolher alguns versos aqui. Então ela diz o seguinte: amar as letras e delas sorver as mais lindas frases poéticas é divulgar e perpetuar a história deste pedaço de terra que dormita e sonha, que não esmorece, que vai à luta e alcança o mais puro ideal. O ideal realizado por homens que a cultura soberbamente privilegiou, nos deixaram escritos com penas de ouro a história, poesia, lendas e tradições desta terra tão amada, berço da civilização. Aos intelectuais do presente, a eterna gratidão por reviver a memória dos filhos deste torrão. Parabéns, filhos queridos, que escreveram nossa história. Hoje é cultura viva, refeita em nossa memória. Parabéns, Luci. Muito lindo o que você escreveu. E é bastante atual, não é? Porque o nosso Instituto é aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa instituição. Esse nosso Instituto, então, rapidamente, foi criado por homens. Ele nasceu da ideia de homens, só homens.
Então, os primeiros, mas alguns que estavam nesse primeiro contato, pensando na construção de uma instituição que preservasse a história, a memória, coisa linda, né? Esses homens lá em 1931 eram homens de cultura, eram homens das letras, eram prefeitos da cidade, eram pessoas muito importantes que fundaram o nosso instituto. Então, alguns primeiros que estavam pensando nessa instituição foram Zenon Pereira Leite, Vicente Nascimento Júnior, Antero Regis, Hugo Pereira Correia, Manuel Viana, que, reunindo outros homens em volta deles, iniciaram essa jornada que hoje completa 93 anos. Então, como Lúcia já falou, nós temos lá no nosso instituto, para nosso orgulho, uma biblioteca, que é uma biblioteca fantástica. Não é? Esses homens iniciaram esse trabalho, gente, pegando jornalzinho por jornalzinho, o primeiro jornal, o segundo jornal, já pensaram? E hoje nós temos lá a coleção inteira do Jornal Diário do Comércio, desde o número 1 até o último que eles lançaram. Então, foi realmente um início difícil para eles, não é? Mas a capacidade, a inteligência, a boa vontade supriu tudo. Então, nós temos lá uma biblioteca com livros muito preciosos. Nós temos originais do Nestor Vido, temos revistas, nós temos jornais, fotografias, partituras musicais, almanac. Então, tudo isso que está recolhido lá no Instituto, que está guardado no Instituto, tem servido muito para as pessoas. Inclusive, quando Gisele Rizental gravou os discos que ela fez de Brasílio Tigré da Cunha e de José Tigré de Lima, o nosso Cazuza, quando ela gravou esses discos, ela foi se valer das nossas partituras lá no Instituto. E lá ela encontrou tudo que ela precisava para fazer essa gravação. Então, esse é o nosso tesouro do Instituto. E essa nossa biblioteca, que começou já há muito tempo, logicamente, os livros, os jornais, as revistas começam a se deteriorar, não é? E, em função disso, nós entramos também já na era moderna. Nós temos quase tudo, todo o nosso acervo está digitalizado. Sabe o que é isso? Chega uma pessoa lá, for fazer uma pesquisa, antigamente tinha que ficar lá procurando livros, procurando. Agora, nós temos também o nosso amigo Almir, que está lá nessa função, e ele recebe as pessoas que vão lá, e ele faz praticamente a pesquisa da pessoa, porque se a pessoa disser o assunto, ele vai lá na digitalização e vê tudo que tem a respeito, a pessoa sai de lá feliz da vida. E nós não cobramos nada. Lembra? Está vendo? Nós também não recebemos nada. Nem o presidente, nem os nossos diretores, ninguém recebe nada. Pelo contrário, nós pagamos mensalidades e quando tem alguma coisa extra para pagar, nós nos cotizamos, pagamos, né? Então, mas isso é um ato de amor, é um ato de fazer a instituição prosperar cada vez mais. Então, além dessa biblioteca, que já está praticamente digitalizada, nós temos, e olha, eu quero fazer aqui uma palavra de agradecimento e de elogio para o meu amigo querido, que já não está mais aqui conosco, que é o Siqueira, eu tenho filha, mas eu tenho filho, claro, o filho está aqui, a nora está aqui, mas isso aí é um ato de amor. Siqueira filmava todas as nossas reuniões, e agora nós temos Cincinnati aqui, também filmando as reuniões. Então, agradecemos também a todo esse trabalho. E o Siqueira, quando eu fui presidente do Instituto, ele foi meu braço direito lá. Então, um agradecimento aqui a toda a família de vocês. Bom,
Além dessa biblioteca, nós temos também do ladinho da biblioteca um pequeno museu. É um museu que foi criado, pensado e construído pelo Dr. Aníbal Ribeiro Filho. Muita gente aqui conheceu o Dr. Aníbal. Ele tinha amor pelo Instituto, lia todos os dias lá e ficava escrevendo. E o Dr. Aníbal, então, sabe o que ele fez? Ele pensou: eu vou reunir coisas da família Paranaguá, coisas de Paranaguá. Então ele ia nas casas, ia lá, olhava, via lá um objeto interessante e ele pedia: escuta, eu posso levar para casa? Uma vez, até na casa da minha avó, eu era menina, mas eu me lembro, ele chegou e perguntou: Dona Adelaide, ele olhava os armários, sabe, as cristaleiras, ele era louco pelas cristaleiras. Daí ele olhou: Dona Adelaide, a senhora me dá essa xicrinha? Daí, para que você quer essa xicrinha? Ele disse: eu vou levar para o Instituto Histórico. Então, pode deixar que vai ser bem cuidada. Vai ficar lá no Instituto Histórico, nós vamos cuidar bem, para que outras pessoas, quando vierem mais tarde, vão saber como é que se tomava o chá no começo do século passado. Né? Século passado, já que era 1950, então, no começo do século passado. Então, tudo isso foi pensado. E ele, então, foi de casa em casa, pedindo para um, pedindo para outro, e reuniu coisas incríveis lá. Então, nós temos esse museu que chama-se, nós chamamos de como é que chama? Gabinete de Curiosidades Aníbal Ribeiro Filho, porque é um gabinete de curiosidades mesmo. Nós temos lá. Quem ainda não conhece o Instituto, vai lá olhar, que vai se deliciar com aquilo. As crianças ficam doidas quando vão lá. E os adultos também, porque tem coisas lindas. Nós temos a Pinacoteca também, com quadros maravilhosos de nossos artistas famosos. Temos a parte das moedas, das moedas e dinheiro antigo, instrumentos antigos, inclusive vestuário. Nós temos lá, sabe o que? A batina do nosso Monsenhor Celso Tiberê da Cunha, irmão do Brasil de Tiberê, que foi um músico, né? Então, a roupa, a batina do Monsenhor Celso está lá no nosso museu. Então, nós temos um orgulho grande de ter toda essa variedade de coisas guardadas. Saindo do interior do Instituto, da sede, nós temos a Praça Cívica, que é uma praça que tem o busto do Dr. Joaquim Tramujas, que foi também presidente do nosso instituto e que foi prefeito de Paranaguá. Então, graças ao Dr. Tramujas, nós estamos lá na nossa sede do instituto, já garantidos, porque recebemos, fomos agraciados com essa, como é que a gente pode dizer? Um título de cessão para o nosso instituto. Então, nós estamos lá, já com a nossa sede, tranquilamente, não é? E nessa Praça Cívica também tem as estátuas representando as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E ainda o Pelourinho que nosso amigo advogado ali é que sabe dizer que é o Pelourinho oficial, é o Pelourinho original. Não é? Os antigos diziam: olha, esse Pelourinho é o original, não é qualquer pedaço de pedra que está aí, não é? Então, que era o Pelourinho, representava então a ordem, a justiça, não é? A lei da cidade no momento Diga, alguém falou? Tá bom. Mas então o Pelourinho, que era o símbolo da justiça, né? Esse Pelourinho é de 1646. 1646, está lá, não é?
ainda temos, ainda na parte externa, um panteão. Esse panteão, nós guardamos lá os restos mortais de Júlia da Costa e de Leôncio Correia, que foram os nossos grandes poetas. Assim é essa caminhadinha no nosso instituto, só para mostrar tanta coisa linda que tem lá, não é? Que nós estamos preservando. Então, 93 anos não é pouca coisa, é bastante, mas está tudo lá. O prédio está precisando de uma reforma, não é? Nós não podemos dizer que nós estamos muito bem lá. O prédio precisa de reforma, precisa de fazer um concerto grande lá. Mas o que tem lá, a memória de toda a cidade de Paranaguá está lá. Qualquer pessoa que precise de algum assunto sobre Paranaguá, vem gente do mundo inteiro, afinal de contas, buscar apoio lá e fazer uma pesquisa no nosso instituto. Então, a nossa alegria é sempre de atender as pessoas e de que as pessoas saiam sempre felizes com aquilo que vão buscar lá. E como nós temos também a incumbência, vamos dizer assim, de resgatar o nosso passado, eu tenho orgulho também de mostrar para vocês que nós fizemos um CD, já falei desse CD já várias vezes, não é? Mas é a Memória Cultural de Paranaguá. É um CD gravado através do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, que reúne aqui, além dos músicos de Paranaguá, os 4 corais. Eu tive uma intuição também, que nem aqueles primeiros que começaram no Instituto lá. Se eu vou reunir esses 4 corais que ainda existiam: Coral dos Amigos da Música, Coral Asa Branca, Coral Municipal de Paranaguá, que tinha na época, e o Coral da Fafipar. Reuni esses 4 corais, fizemos um CD lindíssimo com músicas de autores paranaguaras e então, o nome do CD é Memória Musical, é a nossa memória histórica da música. Então, os 4 corais que estão aqui reunidos não existem mais. Uma pena, né? Mas a história está aqui guardada. O Instituto preservou, não é verdade? Então, é isso, minha gente. E agora, para encerrar, eu vou dizer para vocês uns versos que eu fiz quando o Instituto completou 90 anos, faz 3 anos, né? O Instituto completou 90 anos e eu fiz uns versos em homenagem àquela data. Então é o seguinte, vejam só, nesses versos estão toda a história do Instituto, toda a história. É o seguinte, porque, mais um detalhe, os homens começaram lá o Instituto, mas depois as mulheres também começaram a passar a presidência, né? Eu fui a primeira presidente, Guadalupe foi a segunda, Simone é a terceira, e as mulheres estão também ajudando bastante. Então, nesses versos que eu fiz, eu digo o seguinte: quantos homens e mulheres dedicaram suas vidas para preservar uma história que jamais será esquecida? Heróis de ontem e de hoje, num trabalho voluntário, mantêm uma chama acesa neste nosso relicário. 93 anos guardando tudo quanto foi vivido, o nosso Instituto se orgulha do caminho percorrido. E hoje recebe as palmas, com amor e gratidão, da nossa Paranaguá e do nosso coração. Viva o nosso Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Muito obrigada. Obrigada, Maria Helena, por fazer essa memória histórica do nosso Instituto Histórico. A música está presente em muitos momentos da nossa vida
Existem pessoas que não vivem sem música, e eu tenho um filho assim. Até para trabalhar gostam de estar acompanhadas do ritmo musical que apreciam. Com esta presença forte, algumas músicas marcam momentos especiais em nossas vidas. Romance, alegrias, conquistas e principalmente saudade. Muitas nos remetem a momentos em que vivemos juntos a pessoa que amamos. E não é de hoje que a música faz parte da nossa vida. Já na Idade Média, algumas civilizações utilizavam a música para curar, aumentar a produtividade e manter as pessoas no mesmo ritmo de trabalho. A música dá alma ao universo, asas à mente, voo à imaginação e vida a tudo. Para nos brindar com melodias que nos fazem reconhecer um amigo de Paranaguá, convidamos Celso Tórtora, amigo de todas as horas, para cantar e nos encantar. Hoje eu quero a rosa mais linda do ver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero a ternuras de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Me ajuda aí. Quero a alegria de um barco voltando, quero a ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ai, como este amor demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero lhe dar. Boa noite, cantor visitante. Que bom, né? Você é o nosso patrimônio. Eu sempre falo para a Alessandra, que é muito meu amigo, né? Que eu sou paraguaio de nascença, brasileiro por adoção e
Parnaguara de coração. Então, estou vendo muitas pessoas conhecidas aqui, pessoas com quem convivi bastante, e espero que as músicas que eu canto sejam do agrado de todos. Tá bom? Eu sou muito romântico, sabe? Desculpe, eu estou meio gripado e agora somos números, né? Esse H1N1, daí, né? Eu já estou no N2, 3, 4. Mas continuo cantando. Adeus, Senhor Deus, dizer bom, mas a música para mim, fora minha família. Amém? Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y confesar tanta vida yo te di, que por nuestra tienes sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Pero soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tiene amor la eternidad, pero allá tal como aquí, y en la boca llevará sabor a mí, sabor a mí. Me perdoem, mas eu assumi um compromisso com Alessandro. Tinha que cantar numa igreja lá, hoje, Matinhos. Eu cancelei lá e para estar aqui com vocês. Tá bom? Muito bem. Vocês cantam comigo essa canção, não? Dale. A vida passa.
obrigado a todas, a todos. Muito obrigado. Professora? O Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá que agradece. Esse coral aqui é Fantástico, esse não é? tá ó. Verdade. Muito obrigada, Celso, por sua participação e aquiescência ao convite do Instituto Histórico. A vida nos apresenta pessoas especiais que chegam de mansinho e em pouco tempo preenche todo o nosso coração. Com seu jeito único e cativante, ocupam o espaço mais lindo e precioso que existe no nosso peito. Dizem que se leva 1 minuto para conhecer uma pessoa especial, 1 hora para apreciá-la, 1 dia para amá-la e mais do que uma vida inteira para esquecê-la. Para falar de pessoas especiais, as palavras, por mais bonitas que sejam, nem sempre vão descrever realmente aquilo que se passa no mais íntimo de um coração que sente um enorme carinho por alguém. Por isso, nós convidamos a nossa amada confreira Lucy Cardoso Tavares, que tem um grande talento, para nos brindar com a declamação de uma poesia admirável à memória de Dona Lucy. A perna está cansada já. 89. Boa noite a todos. Parabéns ao Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, a sua presidenta, Simone, pelos seus 93 anos. Vocês vejam como o tempo passa. Quando fez 70, eu estava lá no Camboa, com o doutor Alceu Maron, que na época era o presidente, e tem hoje, graças a Deus, o privilégio e a honra de estar aqui novamente. Quero parabenizar a família do seu Valdomiro Ferreira de Freitas pelo centenário desse homem maravilhoso que eu tive oportunidade de tê-lo como meu amigo. Ele deixou um legado maravilhoso de histórias, onde tem um livro já editado, e uma família maravilhosa, uma linda filha, linda mil, pianista maravilhosa, Lúcia Helena, com essa voz de ouro que eu sempre digo, enfim, todos os seus familiares aí, parabéns pelo centenário do seu Valdomiro. E em homenagem a tudo isso, eu vou falar uma poesia de uma poetisa que nos deixou, Raquel Nascimento Guimarães Viana, que fala da nossa Paranaguá, porque para mim não existe coisa mais bonita do que a minha Paranaguá. Retrato de minha terra. Paranaguá, das lindas manhãs de abril, do veranico de maio, seu ar maroto e juvenil, das glórias do seu passado, com seu jeito interiorano, seu povo simples e acolhedor, recebe todos que aqui chegam, de braços abertos, com muito calor. Foi por muitos decantada, dá mostras como és amada. Seus filhos que aqui chegaram e que por mãe lhe adotaram, em Porto Seguro ancoraram. Tens passado em muita história, és uma terra de glória, de lendas e tradições, sonhos, amores e emoções. Não ligue quando criticam seu modo de vida simples, com certeza é que ficam enciumados e tristes, pois nada a você se iguala, tem seus filhos para amá-la. Embalou filhos ilustres, pintores, poetas, escritores
e romancistas. Os jesuítas que por aqui passaram, rastro de luz deixaram, sementes de religião e amor lançaram. Tens o aprazível recanto do Rocio, onde se descortina indescritível paisagem que a todos enche os olhos de alegria, como um toque de sonhos e de magias, e que a Santa Virgem do Rocio derrama suas bênçãos infindáveis. Sob a égide da Santa Cruz, és uma terra de luz a espargir amor e paz e esperança que não se desfaz. Seu céu é azul a mil, as estrelas são mais brilhantes, o sol é mais reluzente, caminho de viajantes, retrato do meu Brasil. A lua romântica, debruçada nas centenárias calçadas, reflete sua luz prateada, acariciando as namoradas. O Tiberê banha o mar, as lágrimas banham meu rosto. Me entristeço só em pensar que um dia, Paranaguá, eu vou ter que te deixar. É pesa, né? Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Isso é o que já defendia o historiador grego Heródoto, 5 séculos antes do início da era cristã. A célebre frase atribuída ao pai da história é hoje aqui relembrada para exaltar a importância do trabalho realizado pelos profissionais da área. Preservação patrimonial, resgate da memória e valorização do legado cultural, aperfeiçoamento de valores e práticas sociais são algumas das inúmeras contribuições deixadas pelos intelectuais do campo. Em reconhecimento à atuação desses profissionais, que têm ao longo do tempo desempenhado um papel fundamental para o desenvolvimento da história e da educação do país, convidamos nosso ilustre confrade, orador do nosso IHGP, Alessandro Pires Stanícia, para discorrer sobre o nosso homenageado.
Obrigado, Robin. Boa noite a todos. Eu confesso que não fosse a justa e merecida homenagem ao nosso saudoso e querido professor Valdomiro, eu já estaria satisfeito com a sessão solene. A apresentação da Lúcia, conduzindo com maestria o cerimonial. Eu não posso, antes de iniciar esse meu pronunciamento, de manifestar aqui como orador do Instituto Histórico, em contato com nossa diretoria, com nossos confrades e confreiras, agradecer à professora Simone Pereira de Mello pela sua condução à frente dos desígnios do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, que é uma nobre missão, mas também carregada de muitas atribuições. Então, Simone, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento público. Agradecer a presença do nosso capitão dos portos, Anderson, e ele dá uma demonstração inequívoca em Paranaguá de que a autoridade não se impõe pela força, mas se conquista pelo respeito. Aonde nós vamos em Paranaguá, em sessões que cantam, que contam da nossa cidade, ou que precisam do apoio da Marinha do Brasil, ele está lá presente de forma simples, mas de forma altaneira. E não por acaso ele exerce com maestria a função de maior autoridade no município de Paranaguá, que é o capitão dos portos. Por isso, nosso reconhecimento. E da Maria Helena, eu disse já para ela ali no cantinho, eu me senti numa sala de aula escutando a história do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Na melhor lembrança e no melhor sentido, Lúcia, que isso pode nos remeter. Mas eu venho aqui para falar de uma pessoa chamada Valdomiro Ferreira de Freitas. E antes de falar do professor Valdomiro, eu quero dizer que já fiz algumas manifestações em nome do Instituto Histórico e outras oportunidades. Mas poucas vezes vi tantas pessoas me procurarem e nem sabiam que era eu que ia manifestar essa homenagem, porque devotam respeito à figura do Valdomiro, devotam gratidão. Tem uma tia minha que mora em Santos, é advogada, administradora de empresas, que quando mandei o convite, ela disse que passava todo dia na casa do professor Valdomiro para que ele soubesse que ela estava indo para a aula. Outras pessoas que moravam perto da casa do seu pai, Lúcia, e que queriam estar aqui por motivos profissionais, não puderam. Mas muitas pessoas procuraram estar presentes, e estão certamente de outras formas. Como diria Adamacage e Flúvio Divino, meio afeto peregrino que acalenta o coração. E antes de falar desta figura, que no dia 10 de outubro deste ano completa o centenário do seu nascimento, eu quero reportar aqui a obra do historiador Tito Lívio Ferreira. Ele é um filósofo, doutor da Universidade de São Paulo, e na década de 60 ele estudou a história da educação luso-brasileira. E neste livro, que trata da educação de Portugal no Brasil, ele dedicou 2 capítulos a Paranaguá, tratando da missão e do colégio dos jesuítas. Mas eu trago o prefácio do Tito Lívio Ferreira dessa sua obra. Ele diz o seguinte, que a linguagem do historiador é a linguagem do documento. Aquele que se diz historiador não acha. Aquele que se diz historiador não supõe. Aquele que se diz historiador não tem lado, não tem partido. A linguagem é a linguagem do documento. E é por isso que eu trago a figura do Tito Lívio para apresentar um pouco da história do professor Valdomiro. Nasceu em 10 de outubro de 1924 em Guaraxaba, filho de Antônio e Isabel Ferreira de Freitas. Ainda na infância, veio residir em Paranaguá. Sua grande experiência contábil levou ao magistério e a convite do professor Francisco Dilma, lecionou no Colégio Comercial Estadual de Paranaguá, Tirza. O
professora Tirza, que foi diretora do comércio, hoje Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga, as disciplinas de Contabilidade Geral e Contabilidade Comercial, entre os anos de 1961 e 1968. Graduou-se na segunda turma de História da nossa FAFIPAR, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá, atual Unespar, Universidade do Estado do Paraná, Campus Paranaguá, recebendo em 4 de abril de 66 o grau de licenciado em História. Falar das inúmeras atividades do professor Valdomiro, ou do Valdomiro para os familiares, seria uma extensão muito grande, embora todas as atividades que ele tem exercido, inclusive de representação nacional, destacamos algumas. Presidente do Centro de Letras Leôncio Correia de Paranaguá, por 4 gestões sucessivas. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, integrando diversas diretorias e desempenhando importantes funções de pesquisa, como veremos a seguir. Aqui eu trago, Lúcia, não sei se você tinha esse documento, mas é um trabalho de pesquisa que nós realizamos junto aos arquivos do Instituto Histórico, que é o seu currículo, quando foi aprovado, admitido como sócio no Centro de Letras de Paranaguá, Leôncio Correia, cujos restos mortais de Leôncio Correia, como bem trouxe a Maria Helena, estão no panteão do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Ainda naquela época, na década de 70, ele era professor de História do Brasil, do Departamento de História da FAFIPAR, membro do Conselho de Curadores da FAFIPAR e diretor bibliotecário do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Foi diretor da nossa biblioteca e, como bem disse a Maria Helena, a razão de ser do nosso instituto. Foi vice-diretor do Colégio Comercial Estadual de Paranaguá, nosso colégio Alberto Gomes Veiga, professor de Contabilidade Geral Comercial, membro do Conselho Municipal de Cultura, que tinha uma dimensão muito maior do que hoje teria uma Secretaria de Cultura. O Conselho Municipal de Cultura era composto por pessoas notáveis da nossa comunidade, da nossa sociedade, que tinham, à época, inclusive, o direito de avaliar os áudios da sessão da Câmara de Vereadores, Adonai, para que você tenha um exemplo. Portanto, poucas pessoas participavam deste Conselho Municipal de Cultura. Professor de Antropologia Cultural da Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras e também professor de História Moderna da nossa FAFIPAR. Licenciado em História, técnico em Contabilidade e aí seus cursos e trabalhos apresentados. À época, para a admissão do Centro de Letras, você tinha que apresentar um breve currículo. E do Valdomiro, evidentemente, que não era assim tão breve. Ele, entre tantas obras que publicou ao longo de uma vida de pesquisa, destacamos A Ilha da Cotinga, Os Lusitanos, Tiradentes e os Anseios da Independência, Aspectos Históricos e Geográficos de Paranaguá. Aí a capa de algum dos livros. Esse livro, primeiro, editado pelo Conselho Municipal de Cultura em 1976 e, em 1994, Aspecto Histórico e Turístico de Paranaguá, que também foi uma semente da sua grande obra que veremos a seguir. Histórias de Paranaguá, das origens à atualidade, Valdomiro Ferreira de Freitas, 1999, editado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Aqui temos uma simulação do retrato de Gabriel de Lara, da obra do mestre Rafael, quando estava fazendo a leitura do foral que elevou a nossa comunidade ao predicado de vila. Seria o ano de 1648, 29 de julho, portanto, há 376 anos atrás. Esse é a capa que, com justiça, estampa
uma obra de arte do mestre Rafael e também o livro do professor Valdomiro. Mas antes de falar do Valdomiro, eu quero falar de uma outra figura importante da história do Paraná para vocês. Eu quero falar de Antônio Vieira dos Santos, um português que nasceu na cidade do Porto, na rua Santo Antônio. Acabou a pilha, hein? Alô? Alô? Aí. Antônio Vieira dos Santos, nascido na cidade do Porto, em 12 de dezembro de 1784. Minha fisionomia, estatura menos que ordinária, grosso de corpo, membros reforçados. Se fôssemos julgá-lo pela sua estatura física ou por sua aparência, certamente exerceríamos algum tipo de preconceito. Ele veio a Paranaguá em 1812, exerceu um mandato de vereador e também foi o procurador da Câmara Municipal de Paranaguá. Passa a pontificar na luta da emancipação das terras hoje paranaenses. Então, portanto, o primeiro embrião da emancipação do Paraná foi trazido com Vieira dos Santos. Está muito alto? Tá bom? E por isso, Vieira dos Santos é reconhecido por Hermelino de Leão, por Francisco Negrão, os maiores genealogistas da história do Paraná, com o epíteto de pai da história do Paraná, pai da história paranaense. Mas por que Vieira dos Santos teve esse reconhecimento dos maiores historiadores contemporâneos do Paraná? Hermelino de Leão, Francisco Negrão e todos os outros que vieram depois deles reconhecem Vieira dos Santos como o pai da história do Paraná. Em 1850, ele passou a estudar Paranaguá. Os fatos mais memoráveis da capitania de São Vicente, que era esse chão que pisamos, ele estudou a fitologia, as folhas, a natureza. Ele considerou o assoreamento, capitão, do rio Itiberê como inviabilidade para o futuro da grande navegação de Paranaguá, que se comprovou com a instalação do porto no Porto do Gato, no Porto Dom Pedro II. Isto na metade do século XIX. Mas ainda assim não seria suficiente, porque Vieira dos Santos, a exemplo do que reconheceu Tito Lívio Vieira, ele dividiu a sua obra denominada Memória Histórica de Paranaguá e seu município, memória topográfica, histórica e geográfica, em duas partes. A primeira, dos fatos que aconteceram em Paranaguá, e o segundo volume, das notas ilustrativas que o comprovam. Portanto, temos este livro de 1850, o manuscrito original, que é considerado o primeiro livro da história do Paraná, que é considerado o livro que serve de fonte principal para tudo o que aconteceu na história do Paraná a partir do século XIX. Esse manuscrito original, que foi tombado pelo Patrimônio Cultural do Estado do Paraná, está sob guarda e responsabilidade da Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Esse livro teve, a Guadalupe sabe bem disso, duas edições. A primeira, pelo Círculo de Estudos Bandeirantes, na década de 60, na ortografia original. E a segunda edição, aquela de 2001, foi promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Mas à época, como lembrou Maria Helena, a Lúcia, nós tínhamos uma dificuldade. Se esta atualização da edição fosse realizada na ortografia original, nós não teríamos oportunidade de despertar nos jovens o interesse pelo primeiro livro da história do Paraná. Então o Instituto, no momento de grande felicidade e aproveitando a oportunidade dos seus relacionamentos, junto com
Vargas, presidente da Academia Paranaense de Letras, realizou a atualização ortográfica, professora de língua portuguesa, professora Lúcia, a sua atualização ortográfica para que pudesse ser compreendida com mais facilidade pela nossa juventude. Aqui voltamos à história do professor Valdomiro Vieira dos Santos, reconhecido por se basear em documentos na sua obra de História de Paranaguá. Ao se aposentar do magistério superior, dedicou-se à elaboração de uma obra sobre Paranaguá, resultado de muitos anos de uma vida dedicada à pesquisa, que resultou em 92 a obra que recebeu o título Paranaguá, das origens à atualidade. A importância dessa obra, que passo a tratar agora, porque mais importante do que a própria vida do Valdomiro, tenho certeza que ele compreende dessa forma, é a obra que ele nos legou. São os ensinamentos de respeito e pesquisa que ele legou às próximas gerações. Porque Vieira dos Santos, ou Valdomiro Ferreira de Freitas, quando faz um livro com essa profundidade, sabe que não está escrevendo para si próprio. Ele sabe que não está escrevendo para a sua geração. Ele sabe que está deixando um legado para as próximas gerações. A Maria Helena trouxe a questão do Pelourinho, erigido em 6 de janeiro de 1646. O primeiro monumento histórico de Paranaguá. Aqui, o Reino de Portugal estabeleceu que deveria valer a lei de Portugal e não a lei da Espanha, símbolo da lei e da justiça, como lembrou a Maria Helena. 1492, o Novo Mundo era disputado por Portugal e por Espanha, nações hegemônicas que dominavam a tecnologia da navegação. Ao norte, como a cartografia não era desenvolvida, todo mundo sabia que as terras pertencentes a Portugal começavam na foz do rio Amazonas. No sul, existia uma dúvida. O meridiano de Tordesilhas acabava na Baía de Paranaguá ou na Baía de Laguna, em Santa Catarina. Portanto, tínhamos aí mais uma questão local de disputa entre portugueses e espanhóis, principalmente reforçada pelas passagens das reduções de Alvar Nunes Cabeça de Vaca, com destino a Foz do Iguaçu. E a questão do Pelourinho foi tratada a miúde pelo Instituto Histórico, fruto de pesquisa feita com documentos, como ensinou Tito Lívio Ferreira. Sempre que eu falo da questão do Pelourinho, eu lembro da figura do decano José de Mello, que foi juiz de direito na nossa comarca, quando o Paranaguá tinha vara única, se comprometeu com o Tribunal de Justiça de instalar a 12ª Vara Civil em Curitiba, mas combinou com o Tribunal de Justiça que só instalaria a comarca, sendo promovido de carreira, de entrância intermediária para a final, se pudesse retornar para acabar a sua carreira, Donai, em Paranaguá. Casou-se, teve filhos, constituiu família. E numa dessas visitas últimas que fizemos em nome do Instituto, ele já sem visão, ele pediu algumas pessoas, entre as quais esse que vos fala, para que nunca deixasse de registrar a questão do Pelourinho, porque eles tiveram o trabalho de pesquisa, o trabalho documental, e aqui nós lembramos dessas figuras. Joaquim Tramujas, que é o primeiro que assina ali. Essa é uma ata que reconhece a legitimidade do nosso Pelourinho como monumento do século XVII. Joaquim Tramujas, eu conversei com o neto dele ontem. Ele disse que estava pensando em ligar para você, Alessandro. Eu falei, é mesmo? Porque eu mandei uma mensagem para ele para falar desse encontro.
E quando disse para ele dessa reunião, ele até procurou estar presente, mas ele falou da amizade e do apreço que seu avô Joaquim Tramujas sempre teve com o professor Valdomiro. Prova disso é que no livro Vivências, do professor Joaquim Tramujas, o prefácio foi do professor Valdomiro. E esse neto dele, que está organizando uma grande biblioteca do nosso ex-prefeito, nosso prefeito Joaquim Tramujas, e presidente perpétuo do Instituto, por disposição do Estatuto, porque ele viabilizou a sede, Joaquim Tramujas, ele sempre teve grande amizade. Aníbal Ribeiro Filho também participou dessa pesquisa, Maria Helena, que reconheceu o Pelourinho, foi à busca de documentos. Dr. José de Mello, que participou dessa pesquisa intensa para pacificar, inclusive indo pessoalmente em comitiva conversar com Davi Carneiro, que admitiu que aquele outro Pelourinho era simplesmente uma réplica. Professor Valdomiro Ferreira de Freitas, e aqui Swami Vivekananda, também amigo de longa data do professor Valdomiro. A filha dele está aqui, a Guadalupe, e o Swami, onde chegava, era luz. Com seu jeito de falar, de quem veio do norte ou do nordeste, ele veio, trabalhou na Rádio Difusora, foi cronista e articulou no Diário do Comércio, e por onde passava era rastro de luz. E eu falo sempre para Guadalupe que eu, muito pequeno, me encantava com a figura dele, sem compreender direito, com a alegria que ele sempre tinha. Aqui, para que vocês possam visualizar a Anita Reib, que foi por muito tempo colunista do Diário do Comércio, o professor Valdomiro, e veja, Guadalupe, aqui é que não dá para aumentar, mas aqui tem a bandeira de Paranaguá na pasta do Swami Vivekananda, expressão maior, porque este homem era uma capacidade das letras, era uma capacidade da oratória. E ali a sua mala, 007, alguns livros, e aqui uma boa parte da história e da cultura de Paranaguá. Aqui numa seção do Centro de Letras de Osso Correio. Quem está a redigir a ata, Maria Helena? Dr. José de Mello. Juiz de Direito da comarca, e todos unidos pela cultura e pela preservação da história de Paranaguá. Aqui o professor Valdomiro usando da palavra. Aqui nessa foto, Dr. José de Mello, Aníbal Ribeiro Filho, e aqui nosso homenageado centenário, professor Valdomiro. E quando Tito Livio reconhece que a história se faz com documentos, o Tribunal de Justiça, quando quis comemorar os 150 anos de instalação da comarca de Paranaguá, e o nosso fórum da comarca, Maria Helena esteve presente numa sessão do cinquentenário da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, e o nome do nosso fórum, Ouvidor Pires Pardinho, teve a influência de um ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, que foi Hugo Pereira Correia, e que disse ao então juiz da época, desembargador aposentado Rui Fernando Oliveira, que pediu a ele uma sugestão, e ele indicou o nome de Ouvidor Pires Pardinho para o nome do fórum da nossa comarca, dito ano passado pelo próprio Rui Fernando Oliveira, quando foi um dos homenageados. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi até o Instituto, na sua biblioteca, se socorrer de fontes seguras. E lá, apoiado nas pesquisas que foram partícipes Swami Vivekananda, Valdomiro Ferreira de Freitas, Aníbal Ribeiro Filho e tantos outros, não só apontou, como reconheceu como nosso Pelourinho, como o Pelourinho que está no prédio do Instituto Histórico, bem guardado, como o Pelourinho da emancipação política de Paranaguá. E por que trato do Pelourinho
e por que trato de Vieira dos Santos? Porque o livro de Paranaguá, das origens à atualidade, traz praticamente todos os documentos que comprovam, desde a nossa formação geológica, desde a nossa ocupação territorial, da evolução social e de tantos outros movimentos importantes da história e a cultura de Paranaguá. Esse registro, que foi resgatado no Congresso Paranaense de História em 1948, quando Paranaguá completou 300 anos, o congresso promovido pelo Instituto Histórico, com figuras como Valdomiro Ferreira de Freitas, trouxe o primeiro registro obtido no Conselho Britânico do Rio de Janeiro, que é um códice, um registro do Museu Britânico em Londres, trazendo o primeiro registro de Domingos Peneda no mundo, aqui em Paranaguá. Da onde foi retirada essa referência, essa fonte? Do livro do professor Valdomiro, Paranaguá, das origens da atualidade. Aqui, João Gonçalves Peneda, cuja ilustração remota foi extraída do seu livro, Paranaguá, das origens da atualidade. Pois quando se instalava o Pelourinho na cidade, era a emancipação política. Por isso Paranaguá tem como 29 de julho a data de sua fundação. Ela passou a ter o direito de eleger os seus representantes, vereadores e prefeito. Só que não se dava o nome de prefeito, se dava o nome de juiz ordinário. O juiz ordinário mais votado exercia a função de prefeito e o segundo colocado exercia a função jurisdicional. E na primeira eleição de Paranaguá, João Gonçalves Peneda foi o eleito. Mas todas essas ricas informações não seriam possíveis hoje sem a obra do professor Valdomiro. O combate do Cormorã, capitão. 29 de junho, 30 de junho, 1º de julho e 2 de julho de 1850. Eu nunca vi uma descrição tão rica desse episódio da nossa história quanto a realizada pelo professor Valdomiro. E falo isso, Zélia, porque eu tive 2 momentos de contato com a história da minha vida que despertaram o amor pela história. O primeiro foi conversando com seu pai no Clube Olímpico, muito pequeno, seu Antônio Benedito Cunha, depois remando juntos no Clube Santa Rita, ele falando de como era o Clube Olímpico, o Country Club de Paranaguá, e que só passou a existir porque um outro clube da cidade, o literário, não aceitava pessoas divorciadas ou negros. Então, o Olímpico, surgiu com esse movimento libertário. E as atividades principais do Olímpico, que foi fundado em 6 de janeiro de 37, como o Adonai gosta de lembrar sempre, muito bem, ele tinha o hóquei sobre patins e o tênis. E um outro momento da minha vida foi quando eu, recém-formado em Direito, voltei a Paranaguá e recebi de presente uma diretoria da biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Era o mês de maio de 1999. Alguns lembram como era a biblioteca antes da atual, né? A estrutura. Mas recebi como missão revisar esse livro. Então, Lúcia, eu já falei para a Lúcia, para a Linda eu acho que não, mas antes dele ser lançado, eu li no mínimo umas 10 vezes aqueles 12 volumes pretos que tinham dessa obra do professor Valdomiro. Lia, relia, um grupo de pessoas que participaram dessa revisão. E posso afirmar com certeza que nenhuma dessas obras descreve tão bem um dos episódios mais importantes da história do Paraná, que foi o Cormorã. Paranaguá de 1890, também retratada pelo professor Valdomiro. Aqui, a passagem de Pedro II em Paranaguá, em maio de 1880, Princesa Isabel em dezembro de 84, Dom Pedro veio lançar a pedra fundamental da ferrovia no dia 5 de junho e Princesa Isabel em dezembro veio inaugurar a penúltima estação em São José dos Pinhais. A ferrovia que seria inaugurada em 1885, também todos esses episódios estão descritos no livro do professor Valdomiro.
nossos símbolos, nossa identidade, o hino de Paranaguá, o selo que foi estabelecido por Caetano Munhoz da Rocha, também tem a sua história, da sua composição no livro do professor Valdomiro. Portanto, não há obra mais completa sobre Paranaguá do que o fruto de uma vida de pesquisa. E para concluir, nós temos aqui o professor Valdomiro, usando da palavra, Dr. José de Mello, Algacir Morgas. Quando qualquer um de vocês quiser uma pesquisa sobre o Porto de Paranaguá, ele foi o que lançou 3 livros. O primeiro ciclo do Porto de Paranaguá, até 1935, a segunda obra até 1985, e depois sobre o Porto de Antonina. E ele era marido, Maria Helena, você que é nossa especialista em música, da Dalila Morgas, que foi muito tempo regente e maestrina da Sociedade Amigos da Música, ali no apartamento da José Lobo. Então, ele fez, como procurador do Porto, uma grande obra sobre o Porto de Paranaguá. Mas eu quero reforçar o simbolismo dessa foto por uma questão que hoje, infelizmente, nós não encontramos. Dr. José de Mello, chefe do Poder Judiciário em Paranaguá, Dr. Algacir, procurador do Porto de Paranaguá, e aqui o primeiro bispo de Paranaguá, Dom Bernardo Nouker, e aqui o professor Valdomiro, comandando a reunião do Centro de Letras. Como é importante a união da cidade, como é importante esses homens de grandeza, revestidos de humildade, unidos pelo desenvolvimento e pelo progresso da nossa cidade. Aqui mais uma foto do professor Valdomiro, no Centro de Letras. Aqui, seu grande amigo Joaquim Tramujas, médico, professor do Colégio Comercial, prefeito municipal, presidente do Instituto, Dr. José de Mello, Dom Bernardo Nouker, e este senhor aqui é Caetano Gomes Correia, fundador do Rotary em Paranaguá, grande pianista, Maria Helena, certo? Quando existia o Cine Santa Helena e os filmes eram cinema mudo, ele fazia a trilha sonora do piano. Ele teve uma grande virtude, né? Ele foi sogro do Mário Micos, era pai da Adi Correia Micos, que foi muito tempo casado com o Mário Micos. Mas aqui essa foto também demonstra a grande unidade de Paranaguá em prol do bem comum da nossa comunidade. Mais uma vez, Joaquim Tramujas, aqui, Túlio Vargas, que mais tarde se encontrou de novo com o Instituto em 2001, professor Valdomiro e Dom Bernardo Nouker. Aqui também, numa outra oportunidade, Joaquim Tramujas, professor Valdomiro, Luiz Antônio Matuzzi de Pinho, cujo nome da sede da administração dos portos de Paranaguá e Antonina até hoje não compreendo porque foi suprimido. Mas o centro administrativo Luiz Antônio Matuzzi de Pinho é considerado também por um dos grandes superintendentes do Porto de Paranaguá, justamente por ter esse olhar voltado para a nossa comunidade. A história é a testemunha verdadeira dos tempos, a luz da verdade, a vida lembrada, a mestra da vida, a mensageira dos tempos passados. Paranaguá, das origens à atualidade. Um pensamento do professor Valdomiro, como acadêmico, como professor de história. A história é a compreensão da base, um tecido de acontecimentos sociais negativos e positivos, numa relação de causa e efeito, inseridos no tempo e no espaço. Antes de encerrar, eu quero lançar aqui uma reflexão. São raras as oportunidades que nós temos de olhar para dentro, de olhar para nós. Paranaguá, sem dúvida nenhuma, é uma cidade muito acolhedora. Muitas pessoas que aqui vêm, tem aqui meu amigo Gilson, que bebeu dessa água, né, Gilson? E aqui permaneceu, mantém relações. Temos a Kátia,
que é de Paranaguá, mas sequestrou um moço de Toledo chamado Leandro. Então Paranaguá tem esse sentimento de acolher, mas muitas vezes Paranaguá, lançando luz a outros, não lança luz aos seus filhos. E nós podemos lançar luz às duas partes. Se Antônio Vieira dos Santos tem o epíteto de pai da história do Paraná, sem dúvida nenhuma, não se trata de ufanismo e nem de senso de oportunidade, de perceber e de reconhecer que Valdomiro Ferreira de Freitas pode e deve ser considerado o pai da história paranaguense, o pai da história paranaguara, como gostava de falar Ginés Gebran, o pai da história de Paranaguá. Portanto, nos 93 anos do nosso Instituto, celebramos, através da sua vida e obra, o centenário do inesquecível Valdomiro Ferreira de Freitas. Muito obrigado pela paciência, tenho dito e o direi sempre. Muito obrigado. Venerar a memória dos confrades falecidos será sempre mais que um dever, uma demonstração de nossa gratidão e de nossa saudade. Deveremos sempre relembrar a obra de cada um, o exemplo de homens e mulheres que foram para que seus sucessores, espelhando-se em suas vidas, possam transmitir às gerações futuras as maravilhosas experiências de cada um. A vida é um fenômeno cuja essência escapa à nossa compreensão. Em um momento de dimensões misteriosas, corpo e alma se unem. A partir daí, André, que esteve aqui conosco, fazendo toda essa parafernália tecnológica, a Simone, amiga da Simone, que veio nos ajudar, nosso muito obrigado. A todos, uma boa noite e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.